Quinzena passada eu levantei uma enquete sobre audiência de conciliação. Quais seriam as maiores dúvidas dos recém-advogados e estudantes de direito que estão prestes a concluir o curso e entrar no mercado de trabalho, e aí com certeza vão participar de várias audiências de conciliação e mediação. Pois bem, o que é uma audiência de conciliação? É um instituto que está previsto no artigo 334 do Código de Processo Civil. É o momento em que as partes têm de, entre elas, chegar numa solução que fique boa para as duas partes. Eu costumo dizer que num procedimento comum, no rito comum, existe um vencedor e um perdedor. Porque veja só, há o momento do ajuizamento da ação, momento de contestação, momento de réplica e em seguida o juiz, que é um terceiro, vai determinar um vencedor e um perdedor na sua sentença. Já na audiência de conciliação, as partes, sem a imposição de um terceiro, apesar de contar com a ajuda de um terceiro, mas não com a imposição, elas chegam entre elas num consenso, numa solução que fique boa para as duas partes, né? Então, eu considero a audiência de conciliação um momento muito importante no processo. Qual a diferença entre a audiência de conciliação e a audiência de mediação? A audiência de conciliação é para aqueles casos que não existe um vínculo anterior. Por exemplo, uma ação entre um consumidor e uma loja. Apesar de existir um contrato, uma compra, não existe um vínculo entre as partes. Já numa audiência de uma ação de alimentos, uma ação de guarda, existe um vínculo entre marido e mulher, entre pais e filhos. Existe aquele vínculo que faz com que essa audiência seja mais complexa. Por conta dessa complexidade, é uma audiência de mediação. Na prática, a diferença é que numa audiência de conciliação, o conciliador pode sugerir soluções. E numa audiência de mediação, o mediador ele pode levantar hipóteses, levantar questões, trazer as partes para uma conversa, mas ele não pode sugerir a solução. A solução tem que vir das partes. É para situações mais complexas, como eu já disse, e algumas vezes é preciso até mais de uma sessão de mediação para esses casos. Então, em geral, essa é a principal diferença entre a audiência de conciliação e a audiência de mediação.